Oi? Bom dia, ouvintes da Sindicep Rádio Web. Está no ar Sindicep Entrevista, o programa que traz os temas mais relevantes do momento para os servidores públicos e para toda a sociedade. Você pode acompanhar ao vivo pela página do Sindicep Maranhão no Facebook. No programa de hoje, vamos receber o secretário de Política Sindical e Formação da Condicef, Walter César Figueiredo. Na pauta, balanço de atividades e expectativas do movimento para 2021. Walter, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, queridos ouvintes da nossa rádio web Sindicep. É um prazer mais uma vez estar aqui para comentarmos nosso ano 2019, né? Um ano de muitas perdas para os trabalhadores, e também as nossas perspectivas para 2021 e o que nós perdemos agora em 2020, né? 2019, 2020, 2 anos desse desgoverno Bolsonaro. 2020 foi um ano realmente atípico. No mundo inteiro e aqui no Brasil não foi diferente, né? E para os servidores públicos, ainda mais, porque enfrentamos uma campanha violenta de desqualificação, combinada com uma política severa de desmonte dos serviços públicos. Como o movimento sindical tem enfrentado tudo isso, Walter? Reagindo, né? Nós temos reagido, resistido. Bolsonaro, quando assumiu, a meta dele era destruir os sindicatos, copiando o que o Trump tentou fazer nos Estados Unidos. Porque quando o Trump assumiu nos Estados Unidos, a primeira medida dele foi desautorizar desconto em folha para sindicato, foi desautorizar que os governos do Estado e a União contribuíssem, pressionando as empresas para fazer a mesma coisa. Alterou a lei que permitia fazer isso. Então, os sindicatos tiveram que repactuar em todas as regiões, conforme, como lá é um Estado confederado, cada federação tem suas autonomias, então os sindicatos tiveram que construir no mundo empresarial e no mundo governamental. E aqui Bolsonaro fez a mesma coisa. Aliás, que Bolsonaro nunca escondeu que ele é um lambe-botas, né, dos Estados Unidos, sempre disse isso, e particularmente do Donald Trump. E ele tentou, de toda maneira, prejudicar os sindicatos. Mas nós conseguimos resistir, continuamos lutando, né? E do ponto de vista também que já vinha antes, né, esse movimento mundial de perseguição aos sindicatos, e que culminou em 2015 com um golpe de Estado no Brasil, com a instalação de um governo, embora de um vice-presidente, mas de maneira, nós consideramos que foi um golpe jurídico, né, e legislativo, e tanto é que colocaram lá o vice-presidente na época, né, o Michel Temer, única e exclusivamente para fazer o que o empresariado brasileiro tinha. Então, eles copiaram da Europa, dos Estados Unidos, e tudo de ruim que tinham feito lá, de perda de direito, aquilo que eles condenam em países pobres, que eles dizem que não tem direito de copiar, e inclusive o Chile acabou virando modelo, né? O Chile de Pinochet, que foi o primeiro país do mundo a implantar o chamado neoliberalismo, e que fazer essas reformas. Então, o Chile, veja só, o Chile da ditadura mais sangrenta da história recente do mundo, da civilização moderna, virou modelo para o Brasil, para alguns países, inclusive agora, até na reforma da Previdência e também agora na reforma administrativa, e tem proposta, inclusive sindical, baseada no modelo chileno, que é o que o governo quer fazer, que é um modelo perverso de perseguição dos sindicatos. Mas nós resistimos e vamos continuar resistindo. Walter, agora você falou no Chile, né? Ele serviu como exemplo para a direita. E agora também parece-me que está dando uma guinada, porque eles estão reformando, né? Conseguiram reformar essa Constituição da época da ditadura chilena, do Pinochet. Será se nós também não temos nada a aprender com esse movimento que eles fizeram lá? É o Chile. Foi exemplo para a maldade, né, para a perseguição da ditadura, e agora esperamos que seja exemplo, né, como já foi nas manifestações, de coisa alternativa para a sociedade, para o povo brasileiro. O Chile, recentemente, é um dos países que no mundo também deu exemplo de combate, atividade, de luta do povo, dos seus trabalhadores, da sua gente, né? Por quê? Porque o Chile foi o país berço do neoliberalismo. Não é a Inglaterra e os Estados Unidos como vivem dizendo, não. O liberalismo nasceu no Chile.
embora os teóricos tenham sido norte-americano e inglês, mas a primeira experiência foi em 73, com a implantação da ditadura no Chile, né? Os Estados Unidos e Inglaterra vieram depois, anos depois. Então, o Chile, com Pinochet, com a ditadura sangrenta, é que inaugurou a fase neoliberal. E essa fase sangrenta da direita, que, felizmente, também em 2020 nós tivemos muitas coisas ruins, perversas, mas tivemos essa bondade onde a esquerda, o movimento popular, reinicia a sua, vamos dizer, retomada da luta. O Chile deu esse exemplo fundamental de combatividade, né? Porque, como foi em 73 a primeira experiência que começou, agora já está surtindo os efeitos perversos das reformas administrativa, da reforma da Previdência e da reforma trabalhista feita no Chile. Então, o povo já está sentindo o efeito perverso e viu que é muito amargo, muito ruim esse suco que deram para o povo chileno beber. Então, o povo está regindo. Por outro lado, também os Estados Unidos, há uma reação, o Trump perde a eleição num momento fundamental para a direita, em que a direita já vinha perdendo espaço na Europa e em alguns outros países, e perde essa eleição. Por que é fundamental a derrota do Trump nos Estados Unidos? Porque o Trump virou ponta de lança da direita mundial. O Trump virou, vamos dizer assim, o embaixador das reformas antissindicais, antitrabalhadores no mundo, devido ao poder militar e o poder político, né, da política, principalmente da política internacional dos Estados Unidos, e a capacidade que o Estado norte-americano tem de intervir no mundo, né? Usar a polícia, usar a CIA, usar o FBI, usar o sistema de repressão mundial para intervir em países, ainda que de maneira indireta, né? Não é aquela velha e tradicional intervenção militar como a gente conhece, mas intervir através da mídia, intervir através da distribuição de informação, intervir através da espionagem e das pressões, né? Através da pressão. Não é à toa que, inclusive, né, presidentes do mundo inteiro, até mesmo do aliado número 1 deles, que é a Inglaterra, foram espionados pelo sistema de espionagem norte-americano. Então, é importante essa derrota nos Estados Unidos, a retomada no Chile, a eleição na Bolívia, né, a manutenção do governo legitimamente eleito na Venezuela, a retomada na Argentina e a retomada em alguns países da Europa demonstra que essa direita está chegando ao seu fim, está se esgotando, essa direita agressiva e ameaçadora. Eu dizia, inclusive, que a reeleição de Trump era uma ameaça à segurança mundial, porque as políticas os Estados Unidos não conseguem superar a sua crise econômica, né? E a gente viu o exemplo da Alemanha, quando esses países, Alemanha, Japão e a própria Itália, naquele período dos anos 30, né, quando não conseguia superar suas crises, eram através de intervenção em outros países e guerras que eles interviam. E os Estados Unidos estavam doidos para fazer alguma guerra, principalmente contra o Irã e outros países. E isso foi importante, essa derrota que recoloca o mundo na discussão um pouco mais civilizada. Ainda não estamos dentro daquilo que pretendemos. Retomamos, mas já começa, já aponta um novo rumo. Walter, falamos aqui também de Bolívia e Argentina, muito bem. A Bolívia também trouxe de volta, né, depois de um golpe, também conseguiu se juntar e voltar ao poder os grupos de esquerda. Muito bem. Na Argentina, nós tivemos, agora, estão tratando a aprovação de um imposto sobre grandes fortunas. Também seria uma coisa que se anseia aqui no Brasil. Realmente, esse é o caminho para seguir? Olha, quando o Brasil, na década de 45, precisamente, né, de maneira mais clara, saiu do campo do domínio da Inglaterra, que é quem mandava aqui, que a gente, vamos dizer assim, tinha o controle externo da política brasileira e começou a migrar para os Estados Unidos. Então, tudo aquilo que nos Estados Unidos eles não aceitam, eles exportaram para a América Latina como um todo. Por exemplo, de comunicação, nos Estados Unidos, qualquer televisão, quando se ela passar de 30% de audiência, ela é obrigada a se dividir em 2, 3, porque lá as televisões, na pior das hipóteses, pode chegar no máximo a 30% do mercado. Ela não pode passar disso, não pode haver concentração. Mas no modelo que ela exportou para a Europa, é só um, por exemplo. Em toda a América Latina, o único país que tem mais de um canal de televisão é no Brasil e na Argentina, que são grandes. Mas nos outros, tradicionalmente, é um único canal, e geralmente de proprietário internacional, né? O Carlos Slim é dono de quase todas as emissoras de televisão na América Latina, né?
E assim também foi em todos os processos democráticos. Aqueles que ele não aceitava, de repressão de polícia, de direitos humanos, etc., que eles diziam que não aceitavam, que para mim os Estados Unidos é o país que mais desrespeita os direitos humanos na história da humanidade, mas eles exportaram para esse mundo. Então, esse processo aqui, do mesmo jeito, lá eles têm taxação sobre grande fortuna. Tanto é que a pessoa, quando morre, os herdeiros nos Estados Unidos, né, ficam apenas com 70% da herança. Aliás, 30%, 70% de toda a herança vai para o Estado. Os filhos não recebem. É por isso, inclusive, que Bill Gates fez aquela doação bilionária, que aquilo ali é um golpe. A única pessoa que pode ficar com herança e que não transfere são as empresas. Por isso, inclusive, que um ex-ministro do STF comprou uma empresa nos Estados Unidos, né, e botou em nome de uma offshore, que é para exatamente não perder a riqueza. Aí transfere apenas a administração da empresa. A empresa continua existindo com o mesmo patrimônio, né? Mas, entretanto, por exemplo, você pega lá, eles têm taxação de grande fortuna, a riqueza dos Estados Unidos, eu falo da riqueza tributária, a riqueza de países civilizados da Europa, do Japão, vem principalmente do imposto sobre a renda, né? O famoso imposto de renda. No Brasil, o principal sustentáculo das políticas governamentais é o imposto sobre o alimento, que é sobre os produtos de consumo, né? Que é uma coisa que aumenta a concentração de renda. Porque para o pobre gastar R$ 1.000 em alimento, isso pode corresponder a mais de 1/3 de toda a sua renda. Mas R$ 1.000 para um rico de alimento não significa nada, né? Não significa nada. E, além de tudo, o Brasil, inclusive, o lucro líquido das empresas, quando é distribuído, não sofre taxação nenhuma, imposto, etc. e tal. Então, o Brasil é um país muito injusto. Então, aliás, o Brasil não, a América Latina como um todo tem esse tipo de coisa, esse excesso de concentração de renda. Aqui o Brasil é maior do que os outros, mas tem também. E por isso é que estão discutindo agora a saída econômica, se estamos em crise. Por que os ricos não podem pagar a crise? Porque só os pobres, só os trabalhadores podem pagar a crise. Porque tem que reduzir salário de trabalhador. Que o Brasil, por exemplo, já é campeão mundial em pagar mal os seus trabalhadores. Nosso salário é muito ruim. Basta dizer que o salário da Constituição, não é salário de comunista, de sindicalista, como eles dizem, é salário da Constituição Federal do Brasil. Hoje, pelos cálculos do Diese, era R$ 4.852. Quanto é o nosso salário mínimo oficial? R$ 1.045. Olha a diferença, né? Então, quer dizer, eles não conseguem cumprir nem as leis que eles mesmos fazem. E é respeitado. E se aumentar para 2.000, fala que vai quebrar. Por isso é que é fundamental taxar essas grandes fortunas. Só para o telespectador que, né, estiver nos ouvindo aí, nosso rádio ouvintes, só um exemplo. Você tem o seu Fusquinha, né, que Fusca agora virou sinônimo de carro de pobre. Mas você tem o seu Fusquinha lá. Você vai pagar imposto sobre esse seu Fusquinha. Ele só não paga se ele já tiver caído abaixo do valor que não compensa. Mas você vai pagar imposto sobre ele. Já um iate de 50 milhões de reais não se paga um centavo de imposto. Um helicóptero de 10 milhões de reais não se paga um centavo de imposto. O seu carrinho que custa 50 mil, você paga, né? Então, quer dizer, esse tipo de injustiça é muito grande no Brasil. E é por isso que a Argentina está fazendo. E que a gente defende aqui, mas é claro, infelizmente as elites, só na última eleição foram mais de 200 empresários eleitos, e dos que se elege, a maioria se esforça para virar empresário lá dentro, vendendo os seus apoios, etc. e tal. Então viram um Congresso dominado por empresários. E os empresários brasileiros são perversos e não querem dividir nada. É por isso que tudo que a gente conquista aqui é com muita luta. Walter, porque você falou o principal, né? Quem decide isso, de fato, é o Congresso. O problema é que quem está no Congresso são os representantes dos empresários, é verdade. E ainda existe uma campanha midiática que fala como se, quando fala em imposto, em aumentar impostos ou criar impostos para grande fortuna, o cidadão de classe média pensa que está falando dele, né? E não é. Quando se fala em imposto de grande fortuna, é para quem realmente recebe acima de 1 milhão por ano, né?
Quer dizer, a maioria esmagadora de nossa população não seria atingida com isso. Mas a campanha que é feita é como se atingisse esse. Como muda isso? Olha, essa que você falou em classe média. Classe média, Karl Marx já explicou isso. É um setor volátil da sociedade que é manobrado pela direita, ou às vezes ela tende a um campo mais democrático conforme os seus interesses estiverem ou não sendo atendidos. Então, mas o sonho desse chamado setor médio da economia, o sonho dele é virar um grande. É por isso que ele está sempre puxando o saco do grande. Então, é por isso que quando fala em taxar grande fortuna, ele está vendo ele daqui a 50 anos, que o sonho dele é daqui a 50 anos ele ser um bilionário. Né? Então, ele já está dizendo, não, eu não quero ser taxado. E Marx explicou cientificamente bem como é que funciona essa chamada, ele chamava de classe média, né? Aqui na nossa sociedade, chama classe média alta, classe média baixa, não sei o que, setores intermediários. Então, esses setores intermediários, aqueles que estão mais no piso do chamado classe média, a tendência deles é apoiar uma política mais de esquerda, porque eles dependem mais do setor público, dependem mais do setor social, etc, etc. Então, estão mais próximos dos trabalhadores. Já o setor mais alto desses setores intermediários da economia, o chamado da classe média, a tendência deles é estar apoiando exatamente essas políticas mais do empresariado, do pessoal mais rico, que o sonho dele é se transformar num empresário, é se transformar num explorador como ele é hoje. Né? Então, é isso. Agora, do ponto de vista... E dentro da mídia que a gente vê, esse pessoal tem um poder de muita influência. E esses setores médios no Brasil conquistaram um poder. A burguesia brasileira, ela teve a inteligência de botar os seus filhos para administrar as políticas de Estado e as políticas onde os salários são maiores. Você pode ver que onde os salários são maiores é sempre filho de um rico, de alguém que é parente de uma família tradicional, etc, etc, etc. Mesmo tendo concurso público, mesmo tendo, vamos dizer assim, o concurso depois da Constituição de 88, que agora querem acabar para nomear diretamente. Por quê? Porque esse pessoal, devido às condições sociais, eles podiam passar 5, 6 anos fazendo um concurso para ingressar. Tem gente formada, né, que estava no exercício da profissão, que simplesmente parava de trabalhar única e exclusivamente para se dedicar, para virar um promotor, para virar um juiz, para virar não sei o que, etc, etc. Então, eles têm poder econômico que permite fazer isso. Então, eles, na malha do Estado, eles têm um poder muito grande. E eles é que ocupam os filões das empresas privadas também, os setores dominantes. Então, por isso que tem esse, vamos dizer assim, essa influência muito grande e esse discurso que eles adoram e praticam. Walter, agora mudando um pouco aqui de assunto, mas ainda ligado a essa expectativa do movimento sindical, os números da Covid voltaram a subir em praticamente todo o país, né? E mesmo assim, o governo federal continua pressionando para o retorno da rotina de trabalho presencial. Já é realmente possível voltar sem risco? Não, agora mesmo eu estava lendo os jornais e ouvindo as televisões, falando especificamente do Rio de Janeiro, falou do Brasil, mas no caso específico do Rio, né? Aumentando, desmontaram os hospitais, a gente viu que aumentou, com a eleição, candidatos não respeitaram as regras, a maioria deles, e houve, vamos dizer assim, um aumento, né? Tanto é que a sensação que eu tenho ouvido da população, não, agora eles vão fazer, né? Passou a eleição, vão aumentar as restrições, e estão aumentando realmente as restrições. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E o Brasil, oficialmente, só Brasília até agora admitiu a volta da segunda onda. Os outros, ninguém admitiu publicamente ainda. Mas na Europa a gente está vendo como é que está lá. E a ameaça é o seguinte, como desmontar os hospitais, etc. e tal, e estão abrindo a economia, se voltar de fato essa segunda onda, a tendência é ser mais grave. A tendência é ser mais grave, né? E tanto é que os hospitais, a maioria dos hospitais, pelas informações, já estão praticamente... Os que estão bem estão com 70% dos leitos ocupados, mas a maioria está na faixa dos 80% a 90% já, muitos acima, inclusive. Então, quer dizer, o sistema já está sufocado. Outra coisa, Walter. Então, aí, além do mais, nós temos visto que os governos, tanto municipais, estaduais, como o federal, não readequar as suas estruturas físicas a essa nova situação. Claro. Então, quer dizer, vai voltar porque era antes. Não vai ter as condições sanitárias para exercer o trabalho sem o risco da contaminação. É por isso que a gente continua defendendo o isolamento. Claro. Agora, outra coisa, a gente sempre falou que
um pré-requisito para que a gente pudesse voltar a esse normal seria a vacina. Muito bem. O governo agora apresentou um plano de vacinação, né, em que exclui praticamente toda a população do Brasil. Por quê? Eles colocam, nesse ano todo de 2021, na primeira fase, acima de 75 anos, na segunda fase, acima de 65 anos, na terceira fase, acima de 60 anos, e na quarta fase, aqueles que têm algum tipo de comorbidade. Ou seja, a grande maioria da população não vai ser vacinada em 2021. Como é que se pode pensar num retorno se a vacina não vai estar disponível para a população? Como o movimento sindical vai fazer com isso? Olha, enquanto no mundo inteiro até o próprio Trump estava brigando para ter vacina, o governo brasileiro estava brigando para não ter vacina, né? Brigando inclusive com ente federado só porque o cara ele passaram a não gostar um do outro. Não, eu não vou ter essa vacina, com coisa que o povo tem nada a ver com briga e disputa político-eleitoral deles, né? Veja só a que nível nós estamos. Que nível de desorganização e de falta de respeito à saúde pública nós estamos vivendo no Brasil, né? Vimos aqueles episódios tristes do general com o capitão e etc. e tal. E esse plano que eles botaram aí é um plano pura e simplesmente para, vamos dizer assim, para inglês ver, como se fala tradicionalmente. Porque se não tiver plano, ele não compra vacina. A Organização Mundial da Saúde não deixa vender vacina. Todo país tem que ter um plano de vacinação. Inclusive porque esse sistema, qualquer país que continuar tendo doença, ele pode reinfectar o mundo. Isso. Então é preciso que o plano seja mundial, porque a doença virou uma doença mundial. E o Brasil, então, fez esse plano restritivo, inclusive agora saiu até uma denúncia de que promotores em São Paulo estão tentando furar a fila, né, que eles não estavam incluídos na lista, tentando furar a fila. Eu vi até nas redes sociais denúncia disso. Então, quando você faz esses planos restritivos, é isso que ocorre. Os poderosos vão tentar furar a fila, né? Que ninguém vai querer correr o risco de ser doente. Agora, pô, se tem a vacina, eu vou aqui. Não, então deixa fulano morrer. O rico vai pensar assim, ó, se eu posso morrer, por que 10 pobres não podem morrer? Então, o rico vai tentar furar a bolha. Ou vai exigir que o governo libere para eles comprarem e ser vacinados fora do Brasil, etc, etc. É isso que ocorre. Porque eles são, para o povo que se vive, é problema dele, o povo que depender da saúde pública. E o governo está restringindo tudo mais. E o que é que o governo quer fazer? E agora a gente viu, inclusive, na discussão da meta, né? E o governo tem que estabelecer para 2021 a meta econômica. O governo querendo inventar uma tal meta flexível. E a gente viu. E o que é que vai ocorrer? Vai apanhar na cabeça aquela área de assistência social, que é onde o governo sempre quis e sempre cortou. E já cortou verbas na educação, cortou na saúde e tentou desmontar o SUS, mas o SUS é forte. E para azar dele ver a pandemia, quem está segurando o povo é o SUS, ele não pôde desmontar o SUS. Mas ele está tentando, vamos dizer assim, quebrar isso. Então, esse que é o problema. Nós não temos uma coordenação centralizada, não temos um governo federal dedicado ao combate à Covid-19, para organizar a sociedade. A única esperança nossa, pelo menos minha no momento, é que esses prefeitos que forem eleitos e que os governadores que sobrarem abracem essa questão e façam, porque se for depender única e exclusivamente do Ministério da Saúde, do governo central, vai ser uma tragédia como está sendo. Então é importante que a gente esteja, que as populações estejam organizadas no seu local para pressionar os prefeitos, pressionar os governadores para fazer essa política, né? Agora, infelizmente, no Brasil, pela lei, precisa que a Anvisa, que o Ministério da Saúde autorize, né? Porque se eles não autorizar, né? E nós já vimos o que ocorreu, né? Assim que Bolsonaro brigou com o Dória e disse que não ia usar a vacina, na semana que vem, a Anvisa estava criando problema para a vacina não ser liberada no Brasil, né? Isso é uma falta de respeito muito grande com a população, com os doentes, com os que já morreram e com aqueles que estão correndo risco. Mas, infelizmente, é o governo que nós temos no Brasil. Walter, agora falando de expectativa para 2021, né? Essa questão da vacina, ela está no planejamento do movimento sindical? Sim, essa sim. Cobrança? Sim, claro, claro. Nós do movimento sindical estamos doidos para voltar para a rua. Vamos querendo ir enfrentar esse governo na praça pública, na rua.
e, vamos dizer assim, para fazer as alterações, como fez no Chile, como deu a virada na Argentina, na Bolívia, nos Estados Unidos, né? E diga-se de passagem, quero ressaltar, aliás, só duas coisas boas que no Brasil se copiou dos Estados Unidos recentemente. É que na eleição passada dos Estados Unidos, pela primeira vez, foram eleitas mulheres negras, lésbicas, gays, etc., etc., pessoas do espectro fora da política tradicional, pessoas excluídas. E nós repetimos isso nessa eleição. Nós elegemos pela primeira vez negra em Florianópolis, que inclusive é ameaçada de morte, elegemos em Bauru, no interior de São Paulo, também ameaçada de morte, né? E em Curitiba, etc., elegemos pessoas declaradamente transgênicas, etc., etc., trans, né? Então, nós tivemos essa, vamos dizer assim, essa eleição das pessoas excluídas, daquelas pessoas marginalizadas, o que aponta também um outro lado bom, que a sociedade, o nosso lado, está vendo também que a inclusão é fundamental. Então, isso foi uma coisa que correu na eleição passada dos Estados Unidos e que nós fizemos agora nas municipais. Na eleição dos Estados Unidos também, agora para deputado, vamos reforçar tudo isso. Então, isso é importante que a gente vê por esse lado. Se a direita ela teve, vamos dizer assim, eleito os seus também, mas no setor da esquerda também houve um crescimento desses setores marginalizados da sociedade, o que aponta um rumo na construção de uma democracia mais inclusiva. Walter, né, desse preconceito estrutural, né? Aí você falou em Bauru. Bauru, por exemplo, é uma negra, sim, mas é representante, inclusive, da direita. E ela era uma das que era negacionista também, como tal qual o presidente e o vice-presidente, que diz que no Brasil não tem preconceito, ela também seguia essa linha. E agora, para mostrar que o raio cai na cabeça de qualquer um, né? Caiu no dela. Isso também é um sinal? Será se isso ajuda a desmistificar essa teoria de que no Brasil não existe racismo? Ricardo, só quero discordar de você da história do raio cair na cabeça de qualquer um. O problema é o seguinte, o racismo é racismo. E não adianta o negro ou a pessoa que é vítima do racismo, o amarelo, etc., que o amarelo, que embora a gente não fale, o amarelo também é vítima de racismo, sim, só que no Brasil a população amarela é baixíssima, então a gente não percebe. Então, não adianta essas populações querer se transformar em rica e não sei o quê, etc. e tal, porque eles continuarão sendo discriminados. Perfeito. Então, com essa história da mulher ser politicamente de direita, mostra que o racismo não faz acepção política. Não tem essa história dos nossos negros bonzinhos e dos negros maus. Mas, por racista não existe isso, né? Até mesmo porque, se disser os nossos negros bonzinhos, está sendo racista também. Né? Claro. Então, isso mostra que é por isso que é importante, embora alguns companheiros tenham criticado, mas fulano é de direita. Não interessa, mas é negro. Não interessa, claro. E na hora que a direita manifesta, os racistas manifestam o seu preconceito contra um igual a ele, está provando, de fato, que o racismo é racismo e que ele não faz diferença de classe social, não faz diferença política. Ele é racismo para qualquer um, né? Que do Brasil, inclusive, criaram aquele setor, como é que era? Que era pop que virava aí, que chamavam de emergente. Né? Emergente, Não tem esse papo de emergente, você vai virar emergente, você não vai virar um sangue azul, não vai virar uns olhos azuis, você vai com um emergente. Então, quer dizer, que é uma maneira de dizer você é um inferior, você está aqui porque a gente está te aceitando, mas tu é um inferior. Né? Você se transformou em rico porque você acertou na loteria, porque você vendeu muita... Aí para o esquema de distribuição de fulano de tal, você foi no esquema não sei o quê, mas você não é um dos nossos. É isso que eles dizem. É a mesma coisa os racistas. Dona fulana negra, a senhora foi eleita, mas a senhora não é um dos nossos. Nós não aceitamos a sua inclusão aqui. O máximo você vai continuar aí como negra. Mas nós somos brancos e estamos diferentes. Então, quer dizer, é isso que eles fazem e que praticam, na verdade, que é importante a gente perceber isso. Por quê? Por que é importante perceber? Porque tem negros que acham que se ele se inserir, misturar, casar com a loira, casar com não sei quem, misturar, vai acabar o racismo. Tem pobre que acha que se ele puxar saco de rico, se ele não sei o que, também o rico vai passar a gostar de pobre. Não existe nada disso.
essa foi uma política já no Brasil, inclusive, né? Se lembra que na época, na década de 50 e 60, havia uma praticamente uma campanha, né, de embranquecimento da população. Isso, de fato, foi feito. Né? Foi Não, e tem feito alguns isso. países que você vê muito negro loiro, né? Em alguns lugares você vê, até porque, inclusive, por outras razões, então tem, né? Então, É, infelizmente, a gente tem. é, Acontece que o oprimido acaba, muitos deles, se apaixonando pelo opressor. E, inclusive, antigamente tinha aquela história: não desagrade o rei, para o rei não nos maltratar. Né? Então, você tinha que estar sempre agradando o Senhor, que é para o Senhor não te castigar. Né? Walter, voltando agora aqui às expectativas para 2021. Com essa campanha toda que o governo fez contra os serviços públicos e os servidores, eu vejo que começa, no movimento sindical, de diversos ramos, começa a haver uma contra, né? Seria assim, uma contra-propaganda. Como é que está a nossa confederação em relação a isso? Por gentileza, Ricardo, repita, eu não entendi. Tá. É, com toda essa campanha que o governo federal tem feito contra os serviços públicos e os servidores, né, me Isso parece, aí. me parece que agora, finalmente, o movimento sindical começa também a rebater isso. Como é que está essa posição com a nossa confederação, em termos de campanha? A confederação está reagindo a isso. Nós, inclusive, vamos fazer agora. Estamos estudando uma campanha de mídia em defesa dos servidores e do serviço público. Essa campanha está sendo centralizada pela nossa Central Única dos Trabalhadores e que nós pretendemos agora, no máximo em janeiro, já estar com essa campanha na rua, explicando para a população e defendendo os servidores do serviço público para mostrar que não é só o que eles dizem, né? E que existe muita coisa boa, que existe muita necessidade de serviços públicos e que, ao contrário do que eles dizem, existe necessidade de funcionário público, existe necessidade da presença do Estado. Basta ver o caos que é a segurança pública, o trânsito no Brasil, as estradas todas estioradas, por falta de políticas públicas. Então, há uma necessidade do Estado brasileiro intervir na sociedade e intervir positivamente. Não é intervir igual o Bolsonaro, que é dando golpe de Estado, usando e retirando direito do povo. O Estado precisa intervir para garantir a igualdade social, para garantir os direitos do povo mais pobre, para garantir um emprego justo e bem remunerado para os seus trabalhadores. E é isso que nós pleiteamos e é isso que nós precisamos construir no nosso país. Walter, o tempo do nosso programa, infelizmente, está chegando ao final e eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né, em relação ao futuro. O que ele pode esperar do sindicato e da luta para 2021? Os nossos sindicatos esperem o nosso compromisso de continuarmos lutando, continuarmos na trincheira de batalha. A Condicef tem esse compromisso, a CUT tem esse compromisso, o Sindicep Maranhão tem esse compromisso e todos os outros sindicatos irmãos e co-irmãos do campo, né? Mais alinhado à esquerda, com um campo que quer uma alternativa. E precisamos, na verdade, para superar tudo isso e acabar com tudo isso, tem que apontar o futuro. O futuro é um sistema social dominado pelos trabalhadores. E esse sistema social dominado pelos trabalhadores é o socialismo. É claro que, no momento, nós não estamos vislumbrando construir o socialismo no Brasil. O socialismo no Brasil só na cabeça de Bolsonaro. Para nós ainda vai demorar alguns anos. Né? Então, a gente precisa estar construindo e defendendo nossos direitos, porque no momento nós estamos num momento de baixa, de perda de direitos. Então, nós precisamos lutar para garantir que o mínimo de direitos e, vamos dizer assim, recompor a nossa força para, num segundo momento, a gente reconquistar os direitos retirados e, quem sabe, até avançar. Então, a perspectiva nossa, eu estou, vamos dizer assim, otimista. Eu estava muito triste até outubro, novembro, etc. e tal. Mas de novembro para cá estou mais otimista, né? E estou prevendo que nós vamos retomar a trincheira de luta e de combate, de onde nós nunca saímos, mas vamos retomar numa, vamos dizer assim, numa expressão maior, numa força maior. Superando essa pandemia, eu acho que Bolsonaro ele é contra a vacina, é contra a pandemia, porque para ele está sendo beneficiado por isso. Ele está com medo de acabar com essa vacina e milhões de pessoas ir para a rua para derrubá-lo. Então, mas nós estamos convencidos que nós vamos para a rua assim que toda essa pandemia passar, né, de maneira responsável, combatendo e defendendo os direitos dos trabalhadores. Então, as perspectivas são boas.
Voltamos a ver uma luz no fundo do túnel. O horizonte nos aponta um bom futuro. Nosso programa está chegando ao final. Queremos agradecer a participação e os esclarecimentos prestados pelo secretário de Política Sindical e Formação da Condicef, Walter César Figueiredo. Queremos agradecer também aos nossos ouvintes e seguidores no Facebook pela companhia. Continue agora com a programação da nossa Sindicep Rádio Web.